Graça e paz, abençoados. Igreja abençoada do Senhor, eleita, predestinada, sem mácula, sem ruga, abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, eu peço a você que está me vendo aqui pela primeira vez, eu me chamo Leandro Carvalho, peço a você, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, para que o próprio YouTube envie esse vídeo para mais pessoas verem e terem a sua libertação, serem tocadas, transformadas. E a minha oração por você, meu irmão, é que Deus venha iluminar os olhos do seu coração, da sua mente, para você entender esta palavra poderosa do Cristo Jesus ressuscitado. A palavra que eu trago hoje para vocês, irmãos, eu vou ler aqui 3 versículos, lá em Romanos capítulo 7, eu vou falar capítulo 4, 5 e 6, e eu quero falar um pouco sobre Jesus de Nazaré e Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 7, versículo 4, diz: Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Amém, irmãos? Essa é uma palavra maravilhosa que fala do outro, né? Quem é esse outro? Nós hoje, irmão, nós estamos pertencendo a outro. Quem é esse outro? Cristo Jesus ressuscitado. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou falar um pouco de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, irmãos, ele veio com uma finalidade, um propósito de Deus, de vir acabar com a antiga aliança, remover a antiga aliança. E eu me lembrando aqui, irmãos, eu tive um encontro com um irmãozinho aí semana passada, conversando com ele, ele ainda vai muito no sistema religioso, ainda vai muito para a igreja aí. E eu fiz uma simples pergunta para aquele irmão. E todos os domingos ele está lá, dentro do sistema, junto com os outros. Eu perguntei, irmão, me diga uma coisa. Você está com Jesus de Nazaré ou Cristo Jesus? Aí ele ficou pensando assim e disse, o Jesus de Nazaré. Aí eu disse, não, irmão, não, você está errado. Desculpa, você está errado. Nós estamos com Cristo Jesus, porque Jesus de Nazaré já se passou e nos restou a graça, O que sobrou, Cristo Jesus ressuscitado. E Ele mora dentro de nós, porque nós somos a casa dele, Cristo Jesus ressuscitado. Aquele irmãozinho ficou assim, olhando para mim como se não acreditando no que eu estava falando. Mas só que ele foi tocado quando eu falei. Jesus de Nazaré ele veio com uma finalidade, de morrer naquela cruz, perdoar os nossos pecados e também acabar com as religiões, com as ordenanças dos homens, as leis, que eram mais de 613 ordenanças, leis. E Jesus veio para acabar, Jesus acabou, mas só porque os homens religiosos, eles continuam com essas leis. Porque quem está com Jesus de Nazaré, irmão, ele tem que fazer jejum, ele tem que ser um dizimista, ele tem que cear, ele tem que se batizar, ele tem que ficar muitas horas de joelho, ele tem que muitas campanhas de oração, essas coisas todas.
Isso que eu acabei de falar para vocês é o duro trato do corpo, que Jesus de Nazaré já fez isso por nós naquela cruz. Quando ele deu o brado naquela cruz e o véu foi rasgado de cima a baixo, aquele véu rasgado de cima a baixo foi a própria carne de Jesus. Foi rasgado por nós. E ele disse que estava consumado, entregou o Espírito a Deus e disse que estava consumado, ele consumou tudo naquela cruz, Jesus de Nazaré. Ele consumou os nossos pecados, ele levou sobre aquele madeiro, se fez maldito por nós. E se nós praticarmos esses rudimentos, né, esse cerimonialismo que eles fazem aí, nós estamos anulando o que o Salvador fez por nós naquela cruz, irmãos. Nós não temos mais que fazer essas coisas. Nós pertencemos a outro, que é o que eu vou entrar agora nesse assunto, a outro. Jesus de Nazaré já passou. Não estou menosprezando Jesus de Nazaré. Ao contrário, eu estou exaltando, enaltecendo o que ele fez. Mas nos restou a graça, o Cristo Jesus ressuscitado. E eu pergunto mais uma vez para você, você está com Jesus de Nazaré ou Cristo Jesus? Eu vou ler novamente este versículo aqui, Romanos capítulo 7, 4, que diz, preste atenção, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Nós morremos para a lei, irmãos, porque Jesus levou sobre o corpo dele todas aquelas maldições, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro. Quem é o outro, irmão? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou, meu irmão? Dentre os mortos. Foi Pedro que ressuscitou dentre os mortos? Foi João que ressuscitou dentre os mortos? Foi Maria que ressuscitou dentre os mortos? Foi o Papa que ressuscitou dentre os mortos? Não foi, irmãos. Cristo Jesus. Esse ressuscitou. De Jesus de Nazaré, ele passou a ser chamado Cristo Jesus. E nós pertencemos a ele, porque nós somos casa, morada dele, do Senhor Jesus. Porque Jesus fiel, como filho, ele é fiel em sua casa. E esta casa somos nós, eu e você. Ele habita dentro de nós. É só nós querermos. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você, meu irmão, que reconhece o que Jesus fez por você naquela cruz, e você reconhece o que está reinando entre nós, e que manda em tudo e em todos, que age em tudo e em todos, é Cristo Jesus ressuscitado, você está no caminho certo. Você pertence ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Jesus de Nazaré, ele não ressuscitou, é o mesmo, Jesus de Nazaré e Cristo Jesus. Só que são com duas finalidades diferentes. Um veio para morrer pelos nossos pecados e o outro que ressuscitou para nos dar vida eterna, vida e vida em abundância. Esse é que nos dá vida e vida em abundância. E eu li outros versículos aqui, irmãos, né, sobre esse capítulo 7, mas eu me atentei somente para o 4, porque fala do outro, que nós pertencemos ao outro. Esse outro é Cristo. E eu me lembrei desse irmão que fez essa pergunta se ele estava com Jesus de Nazaré ou Cristo Jesus. E o irmão disse que estava com Jesus de Nazaré. Infelizmente está na lei, né? E quem está na lei, como diz a palavra, está debaixo de maldição. E essa passagem aqui de Romanos 7, Paulo fala aqui uma comparação, né, com um casamento. Como ele fala aqui, 7, capítulo 2, ele dá um exemplo, né? A mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas
se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Aqui ele está dando um exemplo, irmão. Todos nós estávamos sujeitos à escravidão o resto da nossa vida. Leva esse jugo sobre nossas costas. A lei de Moisés. Mas Jesus morreu no nosso lugar. E essa lei, e nós estamos livres dessa lei. Essa lei foi removida. E como fala aqui também, Romanos 7, no finalzinho aqui, capítulo 7, versículo 6, ele fala: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos o resto da vida, irmãos. Para que sirvamos da maneira nova, serviu novo, o Jesus Cristo ressuscitado, Cristo Jesus ressuscitado, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Porque a letra, irmãos, ela mata. E nós pertencemos ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a saber, o Cristo Jesus ressuscitado. E você, continua com Jesus de Nazaré ou Cristo Jesus ressuscitado? Estamos terminando esse vídeo e eu deixo aí para os irmãos pensar, porque essa palavra, ela nos faz pensar, e quando nós pensamos, ela entra na nossa mente, ela entra no nosso coração e faz a mudança necessária em nossas vidas. Graça e paz.